Afinal de contas, Deus existe ou não existe? Hoje nós vamos acabar com essa discussão aqui, vamos acabar com essa brincadeira aqui. Você vai sair desse vídeo hoje, tá? Sem essa dúvida. Ou você vai sair daqui ateu, ou você vai sair daqui crente, ou você vai sair daqui agnóstico. Tô brincando, galera. Vamos entrar nessa discussão aqui hoje. Achei um vídeo muito interessante para ser discutido. Bom, essa discussão da existência ou não de Deus é uma discussão que remonta a milhares de anos. Não vou nem dizer séculos, porque é uma discussão pré-existente a isso. Beleza? Bom, antes de me aprofundar nesse assunto, eu queria fazer uma curta distinção entre essas pessoas que acreditam ou não acreditam em Deus. Para que essa discussão não fique só naquela polaridade entre acredita ou não acredita. Porque existe um universo entre a pessoa que é crente, propriamente dita, e a pessoa que é ateu, propriamente dito, tá? Entre o universo dessas duas pessoas existem outros grupos que devem ser levados em consideração também. Bom, por exemplo, uma pessoa totalmente ateu, né? Um ateu de fato, é uma pessoa que desconsidera qualquer forma de manifestação sobrenatural além daquilo que nós vemos aqui, né? Eles desconsideram a existência de espírito, de demônios, de deuses, de qualquer forma de manifestação extra sobrenatural no plano natural das coisas, beleza? Uma pessoa crente é uma pessoa que acredita, propriamente dito, na existência de um Deus e professa algum tipo de fé, algum tipo de religião. Beleza? Existem pessoas que são agnósticas, ou seja, são pessoas que não professam uma fé específica, tá? Eles não são religiosos, propriamente dito, mas eles não descartam a possibilidade da existência de Deus, porém não acreditam que os seres humanos ou que outros seres vivos tenham chegado à complexidade de compreender esses fenômenos, né, que são sobrenaturais ou não. Beleza? Existem também um grupo de pessoas deístas. O que seria uma pessoa deísta? São pessoas que mantêm a crença na existência de um Deus, mas elas não professam nenhum tipo de religião. Por exemplo, ela acredita na existência de Deus, porém ela não tem um arquétipo, um formato de Deus específico na cabeça dela. Ela acredita que existe um Deus ou vários deuses no mundo, mas ela não é atrelada a dogmas religiosos, dogmas filosóficos e doutrinas religiosas. Esses são deístas. Existem muitos outros grupos ainda, tá? Como gnósticos também, tá? E por aí vai. Bom, essa discussão existe ou não existe, tá? Tudo que nós temos dos grandes filósofos, desde os que militam favorável à existência de Deus e aqueles que militam desfavorável à existência de Deus, os grandes filósofos, tá, são ocidentais, podemos assim dizer. O que eu quero dizer com isso? São grandes filósofos que escreveram suas obras ou na América Latina, na América Central ou na Europa, tá? Ou no leste europeu. Ou seja, Friedrich Nietzsche é um dos principais filósofos que militam a não existência de Deus,
que militam, ou seja, são ateus nihilistas que militam fortemente que não existe Deus. E por aí vai também os grandes filósofos que militam a existência de Deus, como Tomás de Aquino, cristãos. Existem muitos outros grandes sábios islâmicos também. Existem também muitos outros sábios gnósticos também, tá? Do mundo esotérico, ocultista, tá? Como Aleister Crowley e outros também, grandes bruxos também, tá? Temos que levar em consideração esses também, que militam a existência do sobrenatural, tá? Porém, como a discussão aqui é existência ou não, então vou levar mais em consideração aqueles que militam contra a existência de Deus. Porque aqueles que provam a existência de Deus, que acreditam, que têm a sua fé, né, esse tipo de discussão não é válida para eles, porque eles professam a sua fé de maneira convicta, né, tem uma convicção de fé. Enfim, os grandes filósofos que militam contra, ou seja, exemplo disso que eu disse agora ao Nietzsche, tá? Eles têm um calcanhar de Aquiles muito proeminente. Ou seja, um buraco na armadura muito grande. O que eu quero dizer com isso? Tá? Friedrich Nietzsche e muitos outros filósofos que levam em consideração as obras dele, como eu disse anteriormente, são obras que foram feitas para um público, para um povo ocidental, pessoas que vivem na América, nas Américas ou no leste europeu. Eles não levam em consideração outros povos, outras manifestações de fé. Então, as obras de Nietzsche, elas são mais orientadas para as religiões abraâmicas, ou seja, judaísmo, cristianismo e islamismo, mas principalmente o cristianismo. Todas as obras desses grandes autores são obras que tendem a combater ferozmente o cristianismo. E o cristianismo, por si só, é uma das milhares de fés existentes, de religiões existentes no mundo, tá? Então, essas obras tendem a refutar um conceito, um arquétipo, uma maneira engessada, construída pela concepção da fé cristã desse Deus, de como esse Deus ele é formado na mente do cristão, tá? Então, é como se fosse um argumento espantalho. Quem entende, né? Entendedores entenderão. Então, por exemplo, eles pegaram uma obra e bateram num Deus cristão e, por si só, dizem refutar a existência de Deus, sendo que existem milhares de manifestações de existência de Deus. Ou seja, você tem, entre as principais religiões da Ásia, você tem o budismo. O budismo, por si só, ele não é praticamente um estilo de vida. Ele nem tem um arquétipo de um Deus formado. E as doutrinas da fé budista é totalmente contrário à espinha dorsal da fé cristã e às religiões abraâmicas. Porque o budismo ele é muito fundamentado na reencarnação dos mortos, né? Na permanência do mesmo espírito em outras vidas, né? E as religiões abraâmicas, a espinha dorsal dessas religiões é uma fé monoteísta baseado na ressurreição dos mortos, né? Ou seja, é uma só por isso só e apenas você já eleva essa discussão para outro nível. Isso sem comparação, sem levar em consideração grandes outras correntes de fé religiosa da Ásia, como o hinduísmo. O hinduísmo, por si só, é uma religião até mais antiga
que o budismo e o cristianismo e o judaísmo, o islamismo também, que é mais, o islamismo é mais moderno, no caso, até mesmo que o cristianismo. Então, que são correntes de fé muito estereótipas em relação ao cristianismo, em relação ao cristianismo, às religiões abraâmicas, e nem foram levadas em consideração ou foram questionadas de maneira bem superficial. E existem ainda outras religiões muito bem fundamentadas, tá? Religiões praticadas por nativos, por exemplo, nativos brasileiros, indígenas. Existem muitas religiões indígenas, tá? E não são poucas, são muitas. Existem religiões, né, de matriz africana, religiões praticadas pelos nativos africanos, pelos nativos da Oceania, como nativos da Oceania, esqueci o nome deles. Existem nativos do Oriente Médio, e por aí vai. Dezenas, centenas, milhares de manifestações de fé que sequer foram questionadas. Mesmo assim, levando em consideração também o nível de complexidade de tudo aquilo que se entende do mundo científico, tá? Também seria uma arrogância aborígenas, lembrei, os nativos da Oceania são chamados de aborígenas. Acho que é isso, aborígenas. Enfim, levando em consideração também o conhecimento científico, as regras da física, né? Existem no mundo da física, da biologia, da astrofísica, da astronomia, por aí vai, que são grandíssimos oceanos a serem navegados. Se você levar em consideração, nós entramos no último século, no penúltimo século, no caso, século XX, nós entramos no século XX sem conhecer o modelo atômico, sem conhecer o comportamento de muitas galáxias. Então, por exemplo, uma alusão básica no mundo aqui biofísico. O nosso corpo, por si só, tá? Ele é formado por tecidos, esses tecidos são formados por células, as células são formadas por organelas, essas organelas por unidades de moléculas, essas moléculas por átomos, e entre os átomos que não se tocam, existem energias, né? Existe um mundo a ser navegado, um mundo subatômico, né? Que é totalmente desconhecido, que nós estamos entrando nesse mundo agora, né? E essa regra vale para o mundo também astrofísico, né? O estudo das galáxias e por aí vai. Então, eu acredito, né? Que seria uma arrogância, seria de um nível de arrogância e de prepotência muito grande descartar qualquer tipo de existência de algo sobrenatural porque um autor em específico desconstruiu um dos milhares de arquétipos de pensamentos da existência de Deus, de algo sobrenatural, tá? Ou seja, eu sei que essa discussão ela vai muito além, eu poderia ficar falando aqui sobre dias e dias, né? E essa discussão jamais teria encerrado. Mas é o que eu penso aí, galera. Um abraço.